E aí galera, sejam bem-vindos ao Sentar-se em Casa. Eu sou o professor Daniel Ribeiro e hoje eu farei para vocês uma aula introdutória sobre pronomes pessoais. Vejamos primeiro uma definição. Pronomes pessoais são aqueles que substituem um substantivo ou um nome e indicam as pessoas do discurso. Eles substituem esse substantivo exatamente para evitar a repetição desnecessária dos substantivos na mesma oração. Beleza? Bacana, ou no mesmo período, né? Vejamos aqui um exemplo. Joaquim passou aqui ontem. Ele estava transtornado. Quem estava transtornado? Joaquim. Só que para evitar a repetição do nome Joaquim aqui, eu tive que lançar mão deste pronome pessoal. Beleza? Outro exemplo. Comprei um carro e ainda não o entregaram a mim. Não entregaram o quê? Não entregaram um carro. Não entregaram o carro. Mas para evitar a repetição desnecessária da palavra o carro, eu tive que lançar mão desse pronome pessoal aqui. Beleza? Vejamos agora a classificação desses pronomes pessoais. Mas antes de mostrar essa classificação, eu quero cortar aqui o pronome você e o pronome vocês. Por que eu estou cortando esses pronomes? Porque assim, usualmente a língua falada trata o pronome você como um pronome pessoal, de segunda pessoa. Mas, tradicionalmente, a língua padrão, a gramática normativa, trata do pronome você como sendo um pronome de tratamento. Por isso eu estou retirando ele aqui do nosso quadro. Tá bom? Bacana. Agora, lá no comecinho eu tinha dito para vocês que os pronomes pessoais, eles indicam a pessoa do discurso. E nós temos 3 pessoas no discurso. A primeira pessoa é aquela que fala. A segunda pessoa é a que ouve. E a terceira pessoa é o assunto do discurso. Isso pode acontecer no singular ou no plural. Beleza? Então, as pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira. A primeira que fala, a segunda que ouve, a terceira é o assunto. Já em relação aos pronomes pessoais, a distinção entre eles, eu tenho 2 maneiras de distingui-los. Uma é o caso reto, cuja função essencial é a função do sujeito, e a outra é o caso oblíquo, que pode, entre outras funções, desempenhar a função de complemento. Nesse caso, por ser uma aula introdutória, eu vou falar basicamente da função de complemento, somente da função de complemento. Mas ele pode desempenhar outras, ele pode ser uma adjunta adverbial, ele pode ser uma adjunta adnominal, ele pode ser um complemento nominal, ele pode ser diversas outras funções. Mas nessa aula de hoje eu vou falar somente sobre a função de complemento verbal, ou seja, objeto direto ou objeto indireto. Beleza? Vejamos aqui, o pronome oblíquo átono é aquele que é usado sem preposição, ou seja, é aquele que desempenha a função de objeto direto. Estes são os pronomes oblíquos átonos. Depois você pode pausar e copiar o quadro. O pronome pessoal do caso oblíquo tônico é aquele que é usado com preposição, ou seja, desempenha a função de objeto indireto. E estes aqui são os pronomes pessoais do caso oblíquo tônico. Eu falei, você pode copiar o quadro, que vai ficar lindo. Bacana? Vamos passar agora para as funções. Função essencial dos pronomes retos. Qual que é a função essencial? É a função de sujeito. Não à toa, quando nós vamos aprender a conjugar os verbos, nós fazemos assim. Eu compro, tu compras, ele compra, nós compramos, vós comprais, eles compram. Então, assim, você utiliza esses pronomes retos para conjugar os verbos, ou seja, utiliza-os na função de sujeito. Vejamos um exemplo. Eu a encontrei jogada na calçada. Verbo encontrei, sujeito eu. Eu encontrei. Bacana. Eu a amo. Verbo amo. Sujeito eu. Terminação aqui. Amo. Primeira pessoa. Nós jogamos bem. Verbo jogamos. Sujeito nós. Terminação aqui, ó.
de primeira pessoa do plural. Então, perceberam que todo pronome reto tem como função essencial a função de sujeito? Sim, eles podem desempenhar outras funções? Podem, mas nesse caso, a aula introdutória, eu estou falando que eles desempenham a função de sujeito quando estão conjugando os verbos, beleza? Beleza. Agora vejamos as funções dos pronomes oblíquos quando forem complementos verbais. Complemento verbal, você já sabe que é objeto direto ou objeto indireto. Agora, oblíquo átono, geralmente funciona como objeto direto. Vamos ao exemplo. Fiz um bolo delicioso e Maria o comeu. Eu quero observar somente essa segunda oração. Verbo, comeu. Quem foi que comeu? Maria. Quem come, come algo. Verbo transitivo direto. O que foi que ela comeu? Ela comeu o bolo, não foi? Foi. Só que eu posso escrever a palavra bolo aqui de novo? Não. Seria uma repetição desnecessária. Então, o que foi que eu fiz? Eu substituí por este pronome. É, no caso, um pronome pessoal do caso oblíquo, átono. Ou seja, ele está desempenhando a função de objeto direto, completando um verbo transitivo direto. Agora, você vai fazer o seguinte para mim. Você vai ler essa tirinha do Garfield, vai ler ela com bastante calma, vai pausar o vídeo e vai procurar nela o erro em relação à utilização dos pronomes. Pronto, já pausou, né? Agora vamos conferir se você realmente acertou. O erro está aqui, ó, nesse segundo quadrinho. Por quê? Você tem aqui o verbo preguei. Preguei. Tem como sujeito eu, né? Eu preguei. Bacana. Mas quem prega, prega algo. Então o verbo é transitivo direto. E está escrito assim, preguei ela, como objeto direto. O ela, que é um pronome pessoal do caso reto, pode desempenhar a função de objeto direto? Claro que não. Quem deveria estar aqui? Deveria estar um pronome oblíquo átono. No caso de terceira pessoa, feminino, porque ele está falando sobre a tábua, não é? Então ficaria eu a preguei. Eu finalmente a preguei no lugar. Deveria estar escrito assim, e esse aqui ser o nosso objeto direto. Eu espero que você tenha conseguido compreender, conseguido fazer isso daí. Porque pronomes pessoais do caso reto não funcionam como objeto direto, ok? Vejamos agora o outro caso, que é o caso do pronome lhe. Porque eu falei para vocês que todo pronome pessoal do caso oblíquo átono desempenha a função de objeto direto, né? Mas tem uma exceçãozinha, e é exatamente o pronome lhe. E a exceção se deve ao fato que ele significa duas coisas, a ele ou a ela. Perceba que esse a antes do pronome é uma preposição. Então, qual que é o objeto que é preposicionado? Não o objeto indireto? Então, o lhe ele desempenha a função de objeto indireto. Vejamos aqui o exemplo. Maria deu um livro a Pedro. Verbo transitivo. Quem dá algo a alguém. Transitivo direto e indireto. Sujeito. Beleza, o que foi que ela deu? Um livro. Objeto direto. A quem? A Pedro. Objeto indireto. Objeto direto, objeto indireto. Dois complementos. Aqui é a mesma estrutura. V, T, D, I. Quem deu? Maria. Ela deu o quê? Um livro. Objeto direto. A quem? A lhe. Ao pronome lhe. Objeto indireto. Porque o lhe significa a ele ou a ela. E no caso ele está substituindo quem? Ele está substituindo a palavra Pedro. Porque eu não posso repetir o mesmo substantivo na oração, no período, no parágrafo. Essa repetição ela é desnecessária. Repetição desnecessária, ela conta como um erro de coesão. Então, para que haja coesão, eu tenho que substituir os substantivos por um pronome oblíquo, se for objeto, por um pronome pessoal do caso reto, se for sujeito. Beleza? É isso. Eu não posso
repetir desnecessariamente os substantivos. Então, substituo por pronome pessoal do caso reto, se for sujeito, ou pronome pessoal do caso oblíquo, se for função de objeto. Objeto direto, pronomes oblíquos, átonos. Objeto indireto, pronome oblíquo, tônico. Esse aqui, ó, função de objeto indireto. Mas o pronome lhe também funciona como objeto indireto. Vejamos agora a questão dos oblíquos tônicos e seus exemplos. Primeiro exemplo. O diretor ofereceu a mim uma bela proposta. Verbo ofereceu. Quem oferece, oferece algo a alguém. Quem foi que ofereceu? O diretor. Bacana. Ele ofereceu o quê? Ele ofereceu uma bela proposta de promoção. Objeto direto. Mas ele ofereceu a quem? A mim. Objeto indireto. Pronome oblíquo tônico, mim, funcionando como objeto indireto. Agora vejamos mais um exemplo. Escolha um livro e leia para mim. Aqui no caso eu quero observar só a segunda oração. O verbo é esse aqui. É um verbo que está no imperativo, não é? Leia, né? Uma ordem. Todo verbo no imperativo ele traz um sujeito oculto. Nesse caso, o sujeito oculto é o sujeito você. Leia você para mim. E aí quem lê, lê para alguém nesse contexto. Então, um verbo transitivo indireto. Logo, eu tenho aqui um objeto indireto. Beleza? E aí, quem é que é o núcleo? É o pronome oblíquo tônico. Dúvida em relação a isso? Eu poderia colocar outros pronomes oblíquos tônicos aqui. Leia para si, leia para ele. Eu poderia colocar outros pronomes oblíquos tônicos aqui, sem problema nenhum. Desde que eu tenha sempre em mente que pronome reto desempenha a função de sujeito. Pronome oblíquo átono, função de objeto direto. Pronome oblíquo tônico, função de objeto indireto. E o pronome lhe, apesar de ser um pronome oblíquo átono, desempenha qual função? Função de objeto indireto, porque ele significa a ele ou a ela. Ok? Dúvidas? Se tiver dúvida, você escreve nos comentários e aí eu respondo para você por meio de um vídeo ou por meio de um texto. Ok? Então, bons estudos, forte abraço, fique com Deus.